Olá, irmãos! Depois de uma semana, estamos de volta, né? Com o estudo da revista Compromisso, da revista Atitude e também da revista da Terceira Idade. Estas três abordando o tema sobre a carta de Paulo, cartas que Paulo escreveu. Na lição de número 1, nós fizemos uma introdução baseada no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a conversão e a chamada e a obra missionária do apóstolo Paulo. E agora, iniciando pela carta aos Gálatas, algumas cartas serão abordadas nesse segundo trimestre. A lição de número 2 tem como tema Cristo vive em mim. E a lição de número 2. O texto áureo desta lição de número 2 está baseado em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Eu vou ler para você. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A lição de hoje está dividida em vários tópicos. O primeiro tópico baseado no capítulo 1, versos 6 a 9. A segunda parte da lição, baseado no capítulo 2, versículo de número 16. A terceira parte, ainda no capítulo de número 2, versículo de número 4. E a parte seguinte, exatamente o texto áureo, capítulo 2, verso 20, e a última parte da lição, capítulo 2, versos 21 da carta aos Gálatas, e depois o autor tece aqui alguns comentários que vão concluir a lição que estamos estudando. Cristo vive em mim. A lição tem pelo menos dois objetivos. Compreender que a experiência de Cristo, ou do Cristo viver em nós, é a base do Evangelho insubstituível. Então, a experiência de Cristo viver em mim é a base do Evangelho que não se substitui. A segunda, ou o segundo objetivo é combater as distorções. Percebe que já nos dias de Paulo havia esta preocupação. Combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra do Senhor. Portanto, são dois objetivos muito interessantes que têm como base a presença de Jesus na vida da igreja e na vida de todos nós crentes em Cristo Jesus. O texto áureo, já lemos, é Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. A primeira situação problemática enfrentada por Paulo em Gálatas está exatamente no capítulo 1, versos 6 a 9. Os crentes estavam sentindo que havia interferência de pessoas que vinham de fora e sendo influenciados por estas pessoas com vãs pregações, com pensamentos totalmente desvirtuados daquilo que aprenderam. E por isso se desviavam do Evangelho. O Evangelho que tinham aprendido dos apóstolos e que tinham aprendido especialmente da pregação ou pela pregação do apóstolo Paulo. O que Paulo está nos ensinando aqui é que a experiência de Cristo viver em nós é a base para este Evangelho que nos alcançou. O fato de aceitar a Cristo e perseverar na sua doutrina vai nos fazer entender que este Evangelho não se substitui. Não há como substituir o verdadeiro Evangelho por outro que possa ser pregado, que não esteja baseado na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então eu pergunto para você, o que é um falso evangelho nos dias de hoje? Você pode responder aí para você ou para o irmão que está do seu lado? O que você pode entender como falso evangelho nos dias de hoje? Nos dias de Paulo havia pensamentos vãos que eram pregados e que Paulo identificou como falso evangelho. E hoje? Nós temos uma situação na igreja moderna. Nós temos a questão da controvérsia entre adesão e conversão. Muitos entendem o evangelho apenas como uma adesão. Aceita como bom, como importante e adere à igreja. Faz parte da igreja, mas não é verdadeiramente convertido. Agora, conversão é aceitar o senhorio de Jesus em nossas vidas, aceitar o seu sacrifício, o seu senhorio. Então nós percebemos aqui que há um perigo eminente também nos dias de hoje. Há muitos que estão na igreja, mas não são convertidos. Apenas fizeram uma adesão, deram o seu nome, acharam muito interessante, aqui é um bom lugar, então eu vou aderir. Mas o que nós precisamos é conversão. Por isso Jesus falou, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Ou seja, assuma o compromisso de viver este evangelho. O perigo, irmãos, é exatamente de acréscimos ao evangelho. E veja o que Marcos registra no capítulo 7, verso 7, daquilo que o próprio Senhor Jesus falou deste perigo de viver um evangelho que não tem raízes em Jesus. Ele diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso é muito fácil encontrar naqueles que simplesmente aderem ao evangelho, aderem à igreja, optam por aderir, né? Fazem adesão à igreja. Mas o convertido não. O convertido, ele vai viver o verdadeiro evangelho. Então Paulo está tratando disto aqui na carta aos Gálatas, numa situação problemática que ele encontrou na cidade onde os crentes estavam reunidos naquele lugar, né? Na cidade das Galácias. A segunda situação problemática enfrentada por Paulo em Gálatas é o capítulo 2, verso 16. Os Gálatas estavam substituindo a graça pela lei. É preciso entender bem isto, né? Paulo não está dizendo com isto que a lei não é importante, mas ele quer ensinar que a lei tem o seu lugar, mas a graça não substitui a lei, ou a lei não substitui a graça. Então, o argumento de Paulo é que não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. A graça nos faz com que realmente entendamos que a salvação é um presente de Deus para as nossas vidas. Então não é o cumprir a lei, mas é o aceitar o sacrifício de Jesus. Então, Paulo estava direcionando os crentes da cidade onde ele escrevia esta carta aos Gálatas, para que pudessem caminhar nesta direção. O ensino de Paulo precisa ser entendido assim: a experiência de Cristo neste viver em nós, oferecendo a nós a clareza quanto ao propósito da lei no seu tempo. A lei deveria ser cumprida. A graça é seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. Cumpre-se a lei, mas entende-se que a salvação é pelo conhecimento do Evangelho e a prática da fé. A lei não justifica ninguém,
mas é um dever cumprir. O que justifica o homem diante de Deus é a fé em Jesus. Então é isto que Paulo quer deixar bem claro neste estudo que ele traz aos Gálatas. A terceira situação problemática enfrentada por Paulo está em Gálatas 2:4. Ou seja, o que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos, que ele chama de intrusos na igreja. Ou seja, aqueles que vinham trazendo ideias que eram totalmente contrárias aos ensinos que Paulo tinha trazido para a vida dos irmãos ali. E Paulo está ensinando com isto o quê? Que a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar o Evangelho. Ou seja, quando Cristo vive em nós, nós não nos deixamos levar pelas vãs pregações, não nos deixamos ser seduzidos, né, por aqueles que às vezes entram na igreja trazendo ideias totalmente contrárias ao Evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo está chamando a atenção dos crentes quanto a isso, para estarem atentos aos falsos irmãos. Percebe que aqui ele não está falando de falsos profetas. Ele está falando de irmãos que entram na igreja, ou se dizem irmãos, não é? Mas trazendo ideias, pensamentos totalmente corrompidos diante do verdadeiro Evangelho. Então, o ensino de Paulo, queridos irmãos, em Gálatas 2:20, que é o texto áureo, fala da experiência de Cristo em nós. E diz que essa experiência de Jesus Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Ou seja, quando Cristo vive em nós, é para que nós possamos resplandecer a glória do Senhor diante dos homens. Nossas palavras, nossas atitudes, nossas palavras e atitudes precisam representar a Jesus, porque as palavras e atitudes de Jesus representavam o que Paulo realmente queria que se reproduzisse em sua vida. Ele próprio dizia isto, que ele queria viver o evangelho que recebera de Cristo. E o que o Senhor espera é que seja assim conosco também, que nós vivamos o evangelho porque Cristo está em nós. Nossas palavras, nossas atitudes precisam refletir o verdadeiro evangelho. Você pode completar esta frase? Cristo vive em mim quando? Cristo vive em mim quando? Aí você completa. Naquilo que você entende de que forma você tem deixado transparecer diante das pessoas ao redor de que Cristo vive em você. A quarta situação problemática enfrentada por Paulo na carta aos Gálatas é o capítulo 2, versículo de número 21. Os Gálatas estavam querendo anular a graça de Deus para a salvação, para aderir exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. Você deve entender que Paulo está tratando aqui com os crentes de Gálatas aquela questão que era trazida do judaísmo quanto à circuncisão. Entre outros comportamentos legalistas, mas principalmente a circuncisão. E Paulo está trazendo este entendimento que a salvação está no fato de você, de alguma forma, deixar que o Espírito Santo do Senhor faça uma obra na sua vida, tirando tudo aquilo que te impede de servir ao Senhor. Esta é a verdadeira circuncisão que Deus quer, não é? Que seja tirado de nós tudo o que impede que Cristo viva em nós, para que vivamos uma nova vida com Cristo. Então, Paulo está ensinando para nós aqui que a experiência de Cristo viver em nós
desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Ou seja, não é apenas uma vida de religião, não é apenas uma vida legalista, mas é uma vida comprometida com Jesus. Então, é isto que Paulo está trazendo. Ele está percebendo na igreja apenas um comportamento de alguém que está vivendo de forma em que Cristo não era verdadeiramente transparecido com as suas atitudes. Vivia apenas uma religião, mas não vivia o Cristo da religião. Então, irmãos, vamos entender um desafio para as nossas vidas? Qual é o desafio que eu quero nesta manhã deixar com você? Em nossas escolas bíblicas dominicais, que acontecem pelas manhãs, não é? Nós estudamos, e os nossos estudos precisam ser, de alguma forma, serem encerrados com algo prático. E o que eu quero deixar de você como prático nesta lição de hoje é que o tema da lição é Cristo vive em mim. O assunto é que os crentes estavam sendo influenciados e se desviando do evangelho que Paulo havia pregado e ensinado. Este é o assunto. Os crentes da cidade dos Gálatas estavam, de alguma forma, desatentos com aquilo que tinha recebido de Paulo. E quantos nos nossos dias têm estado também desatentos com aquilo que têm recebido da palavra de Deus, que tem sido pregada dos púlpitos de nossas igrejas, que tem sido ensinada por professores comprometidos com a palavra nas escolas bíblicas dominicais? Recebem a lição, mas se desviam e se deixam influenciar por ideias, ideologias, filosofias, religiões falsas. Então, o que o Senhor quer é que eu e você nos ajustemos. Então, qual é o desafio? Diante dessa questão de alguém influenciado por evangelhos que realmente não têm a ver com Cristo, como você resolveria esse problema hoje? Como você confrontaria, quem sabe até você mesmo, ou outras pessoas que por acaso, por influências de pensamentos desvirtuados da palavra, estejam seguindo o contrário ao ensino que receberam do Senhor Jesus por sua palavra? Então, como você resolve esse problema hoje? Com você e ajudando outros irmãos diante da oportunidade que você tem de se relacionar com irmãos na igreja do Senhor. Então está aí o desafio, não é? O que fazer então para que Cristo viva em mim? Faça essa pergunta para você. O que eu preciso fazer para que Cristo viva em mim? Primeiro, leia e conheça mais a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita em várias versões. Hoje então, não é? Quantas versões? Eu acho que até tem versões demais. Não é? Inclusive temos que ter muito cuidado ao comprar as nossas literaturas, a Bíblia, para termos em casa. Que tipo de versão e editoras estão produzindo esta Bíblia? Tem muitas Bíblias de estudos, comentários. E precisa ter cuidado, porque às vezes são comentários direcionados para a posição daquele que produziu, né, os comentários. Então, tenha muito cuidado também. Mas conheça a palavra de Deus. Leia a palavra, ouça a palavra e viva a palavra do Senhor, para que Cristo possa viver em você. Busque desenvolver uma vida de oração.
Como está a sua vida de oração? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: orai sem cessar. Mas você percebe que ali há vários preceitos, vários conselhos práticos da vida cristã, e entre eles está não desprezar a ação do Espírito Santo, não desprezar a palavra de Deus e orar sempre. Ser perseverante na oração e guardar a palavra do Senhor, porque ela faz bem para as nossas vidas. Então, vida de oração, orai sem cessar. Terceiro, rejeite todo tipo de proposta que confronte a ética do reino. Ou seja, para que você possa rejeitar qualquer proposta que confronte a sua fé, você precisa conhecer a palavra. Porque se você não conhecer a palavra, não viver a palavra, se Cristo não estiver no seu coração, na sua vida, você pode se tornar presa fácil de pregações vãs, falsas, sem significado bíblico. Então rejeite toda proposta que possa desviar o seu entendimento da palavra de Deus. Quarto, proponha ensinar com discipulado. Ou seja, proponha ser um discipulador de outras pessoas. Ensinar a essência do Evangelho, sem acréscimo humano ou religioso. Então, ensine as pessoas o verdadeiro Evangelho. Discipule as pessoas. Aliás, a ideia do discipulado nós já estudamos em literaturas anteriores na nossa EBD. É estar ao lado das pessoas. E há várias formas de se fazer isto, né? O chamado discipulado intencional, quando você ora por uma pessoa e cria estratégia para que aquelas pessoas ou aquela pessoa possa ser alvo da sua pregação. E nós estamos estudando, né? E brevemente vamos trazer para a nossa igreja a ideia do discipulado, a ideia do convívio cristão, da comunhão, de pequenos grupos. E 5, nunca se esqueça que o justo viverá da fé. Ou seja, a fé que nos move. E nós estamos vivendo um tempo, esse é o tempo, de realmente demonstrar a nossa verdadeira fé no Cristo que recebemos. Esse tempo difícil, trabalhoso, esse tempo de expectativas, nós precisamos, de alguma forma, buscar no Senhor a oportunidade, né, de estarmos firmes e vivendo pela fé. Tudo isso vai passar, mas para que a gente resista a isto, é preciso ter fé, para que a palavra do Senhor tenha lugar no nosso coração, para que a oração seja prática constante, para que estejamos prontos a permanecer firme nos ensinos e rejeitando todo e qualquer ensino falso. Ensinar o verdadeiro evangelho, viver e ensinar o verdadeiro evangelho e praticar a fé para este tempo. Portanto, queridos, esta é a lição de número 2, né, da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, e que o Senhor possa nos permitir aplicar os ensinos desta lição de forma correta, em que haja certeza no meu e no seu coração de que Jesus vive em nós. Esse é o tempo que estamos em nossas casas, diante desta problemática, não é? Que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Mas aproveite este momento para reunir a sua família, cultuar ao Senhor, conhecer a palavra e viver a fé em Jesus Cristo. Aproveite também para acessar as mídias da nossa igreja, onde o departamento infantil, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, todos estão, o departamento de música de nossa igreja, os ministérios, né? Estão todos envolvidos na prática do ensino da palavra e do culto através das nossas mídias.
Nosso pastor tem trazido pregações, os pastores da igreja, a oportunidade de estarmos estudando as lições da EBD através do nosso vídeo que é colocado também na página da igreja, a oportunidade de levarmos as nossas ofertas, a oportunidade de contribuirmos também com o prato cheio, né, com os nossos donativos, contribuirmos para missões. Ou seja, a igreja continua, o templo continua fechado, mas a igreja continua viva, porque Cristo vive na igreja, ou seja, Cristo vive em mim, e através de mim, através de você, Cristo deve ser propagado a todas as pessoas. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra, que realmente possamos valorizar o estudo da Palavra do Senhor, para que Cristo, vivendo em nós, seja testemunhado por nossa fé às pessoas ao redor. Senhor, cuida dos nossos irmãos, cuida das nossas famílias, cuida da criança, do junior, do adolescente, do adulto, do ancião. Cuida daqueles que estão enfermos nos hospitais, vitimados por este vírus. Cuida daqueles que perderam seus entes queridos. Cuida do nosso Brasil, do nosso município, das nações ao redor do mundo. Cuida, Senhor, e prepara-nos para viver o Teu Evangelho, até que o Teu Filho Jesus volte para nos encontrarmos com Ele. Abençoa a Tua igreja, reunida neste momento para o estudo da Tua Palavra. Em o nome de Jesus. Amém.